Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Wanderson Gonçalves, sou gastrocirurgião e vim hoje falar para vocês um pouquinho de pedra na vesícula. O que vem a ser pedra na vesícula, hein? Vocês sabem, já tiveram, conhecem alguém que já teve? Muitos pacientes acabam tendo os sintomas da pedra na vesícula e não sabem o porquê, sempre achando que é do estômago, sempre achando que é de alguma outra região. Então, nesse videozinho eu vou acabar esclarecendo para vocês tudo aquilo que vocês precisam saber sobre pedra na vesícula, tá certo? Então vamos lá. O que vem a ser pedra na vesícula e o que causa pedra na vesícula? O que pode provocar a pedra na vesícula? Principalmente má alimentação. Fast food em geral, McDonald's, cachorro-quente, salgadinhos, salgado de festa, bolacha ou biscoito de polvilho, etc. Tudo aquilo que tem uma grande quantidade de carboidrato ou de gordura acaba gerando pedra na vesícula. E por que gera pedra na vesícula? O que a vesícula tem de função de fato? Vamos começar lá um pouquinho do início da formação da bile, por que a bile precisa ser produzida e por que a gente precisa dela para a nossa digestão, tá certo? A bile é formada no fígado e do fígado ela vai até a vesícula para ser armazenada. Para que serve essa bile? Para digerir todo tipo de gordura que a gente consome. Para isso que serve a bile. E por que ela precisa ser armazenada para a digestão e precisa ser armazenada na vesícula? Para facilitar todo o processo, simplesmente para isso. Porque se você come uma quantidade, você vai no churrasco, por exemplo, come bastante carne gordurosa, e aí entra no teu intestino uma quantidade de gordura imensa. Imagina o fígado ter que produzir de imediato isso para ter que suprir essa necessidade. Não ia conseguir. Não consegue. E aí, então ele já tem uma quantidade grande armazenada de bile aqui na vesícula, aqui em cima. Tem uma quantidade de gordura grande no intestino. Toda essa bile que está aqui em cima desce daqui e vai para o intestino para digerir a gordura. Se a gente não tivesse essa bile, o que ia acontecer? Ia ter bastante dor abdominal e cólica e diarreia. E você sabe por quê? A gordura ela é muito irritativa para o intestino. Ela é extremamente irritativa. O intestino não gosta de gordura. Por isso que existe a bile para poder digerir essa gordura. Se não tivesse, a parede do intestino ia ficar tão irritada que ela ia tentar expulsar essa gordura de todas as formas e todos os jeitos possíveis. Tá certo? E por isso que teria a dor abdominal. Por quê? O intestino tentando expulsar essa gordura de todo jeito ia acabar fazendo o quê? Acabar contraindo e relaxando para empurrar essa gordura para fora o mais rápido possível. Isso gera uma dor abdominal incólica. Ainda seria ter uma diarreia ferrada. Por quê? Essa gordura ia sair bem rápido, o intestino ia jogar essa gordura bem rápido para fora e ia sair na forma de diarreia, tá certo? Por isso que a gente precisa da bile para poder digerir a gordura, tá? E esse é o papel da vesícula, armazenar essa quantidade de bile grande para quando a gente precisar dessa quantidade de bile, a gente tê-la já para suprir a nossa necessidade, tá? E por que a gente acaba tendo a formação de pedra na vesícula? Pessoas que acabam comendo rotineiramente uma grande quantidade de calorias, seja ela por fonte de carboidrato ou por fonte de fato de gordura, acaba tendo uma produção maior dessa bile, porque quanto mais gordura se come, mais tem o estímulo para o fígado produzir a bile para ser armazenada na vesícula. Problema: essa bile fica muito tempo armazenada, ela fica sendo produzida e fica sendo armazenada na vesícula, produzida e sendo armazenada na vesícula. Cada vez uma produção
mais precoce, que gera um espessamento dessa bile. E dentro da vesícula armazenada vai acontecer igual acontece quando a gente joga sal ou açúcar dentro do copo de água. Já lembra o que acontece? Joga para vocês verem. Precipita tudo no fundo e forma aquele monte de grãozinho dentro do copo, no fundo do copo. Acontece a mesma coisa na vesícula. Tô comendo gordura, tô comendo carboidrato, tô ingerindo muita caloria, não tô conseguindo perder essa caloria toda. Vai fazendo bile, essa bile vai ficando mais espessa e vai concentrando na vesícula e aí, bum, sedimenta o primeiro grão de bile. É o start para começar a sedimentar cada vez mais quantidade de sais biliares dentro da vesícula e com isso se formam as pedras. Ou seja, o estímulo padrão para a formação de pedra na vesícula invariavelmente é o consumo de gordura, principalmente, e o alto consumo calórico. Então, um dos fatores mais importantes para a formação de pedra na vesícula é de fato, sim, colegas, de fato, a má alimentação. Então, não tem saída. Se come mal, há grandes chances de ter pedra na vesícula. E formou a primeira, a consequência para isso para o resto da vida. Dificilmente alguém que forme pedra na vesícula num primeiro momento não a terá daqui muito tempo. Mesmo que ele mude a dieta daqui muito tempo. Acaba que a vesícula assume um papel de formadora de cálculo. E aí não tem mais jeito. A pedra na vesícula se forma desse jeito e para que isso não aconteça, o ideal é ter uma vida saudável, se alimentar direitinho e não abusar da alimentação. Porque a partir do momento que se formou pedra, a vesícula está doente e vai formar pedra quase que sempre em toda a sua totalidade. Encontrou pedra num momento, pode ser que você não encontre depois, num certo momento, porque a pedra que estava lá não está mais, porque saiu, foi parar lá no intestino e foi-se embora com o cocô. Mas a vesícula está sempre formando. E daqui a um tempo, pode ter certeza, vai ter outra pedra lá dentro. Os pacientes ainda, as pessoas ainda que consomem muita gordura, ela tem uma propensão a produzir mais cálculo do que aquela que consome menos. Tá? Então, de qualquer maneira, precisa evitar esse tipo de alimento, precisa evitar comer gordura, precisa ter uma dieta bem regradinha. Não dá para ter uma dieta desregrada, tá certo? Mas isso aí é a principal causa da pedra na vesícula. Má alimentação. A segunda maior causa, isso aí as mulheres vão ficar um pouquinho irritadas, mas de fato a literatura mostra que as mulheres têm mais propensão a ter pedra na vesícula. E por que elas têm mais propensão a ter pedra na vesícula? Porque elas precisam de um aporte de gordura maior, porque elas têm uma quantidade hormonal maior. E isso os estudos mostraram que por ela precisar de uma maior quantidade de gordura, ela acaba sendo mais litogênica, que a gente chama. Ela acaba tendo uma propensão maior à produção de pedra na vesícula. Então, os dois principais fatores são má alimentação e, infelizmente, mulher. Pelo menos as estatísticas últimas mostram. E até mesmo no consultório, a gente vê mais mulheres com pedra na vesícula do que homens, propriamente dito. A gente opera muito mais mulheres do que homens. E tendem a ter uma forma mais benigna, vamos dizer assim, da pedra na vesícula. Elas urgenciam menos do que os homens. Tá? As vesículas das mulheres geralmente são mais tranquilas de se operar. Isso no âmbito mais pessoal, vamos dizer assim. Não tem estudos, pelo menos eu não consegui encontrar e não consegui ler, estudos que comprovem essa teoria, tá certo? Talvez porque os homens demorem mais culturalmente a procurar ajuda do que as mulheres, as vesículas das mulheres chegam num estado mais tranquilo de se operar do que o homem quando tem pedra na vesícula.
mas isso é algo que não é de fato comprovado no papel. Isso é uma impressão que a gente tem dentro do centro cirúrgico em conjunto com os outros cirurgiões, tá certo? Mas vamos lá, formou a pedra. Por que todo mundo que forma pedra, mesmo sem sintoma, a gente precisa operar? Por alguns motivos clássicos. Colecistite aguda, pancreatite aguda, coledoclitise. Esses 3 nomes feios aí, vou explicar para vocês o que são, tá? Primeira complicação possível, colecistite aguda. O que é colecistite aguda? É inflamação da vesícula. O paciente, ele come tanta gordura e produz tanta pedra que a vesícula, nesse processo de apertar para soltar a bile para digerir a gordura, fica apertando e soltando, essas pedras vão machucando a parede da vesícula e vão inflamando a parede da vesícula, não só gerando dor. O processo de dor na pedra na vesícula é também por conta disso. A pedra vai machucando a parede e vai gerando as dores incólicas, principalmente quando a vesícula aperta para poder liberar a bile e descer para a digestão do intestino, para a digestão da gordura no intestino. Alguns pacientes, essa agressão da pedra pode ser tão grande a parede da vesícula que pode gerar inflamação. Essa inflamação acaba atraindo um pouco de bactéria para aquele local. Provavelmente isso é uma suposição que tem, subindo do próprio intestino, mas não é algo comprovado de fato, isso é uma teoria, tá? Então, sobe, cultuam esse meio inflamado e geram uma infecção na vesícula. Essa infecção / inflamação, junto com as pedras, gera uma dor muito grande. Fora isso, acionam as células de defesa para esse local de inflamação. Essas células de defesa começam a tentar combater essa inflamação, essa infecção, e isso pode gerar febre. Dor do lado direito, mais febre, mais mal-estar, mais ânsia de vômito e vômito, ou vômito, não necessariamente precisa ter vômito, gera dúvida na cabeça do médico de uma provável colecistite aguda. E como que a gente comprova isso? O paciente geralmente chega no pronto-socorro com muita dor do lado direito, com febre e com muito mal-estar. Na hora que a gente vai palpar a barriga dele, a gente aperta aqui do lado direito onde tem dor, ele não vai conseguir nem deixar você encostar direito e já vai pular. Isso a gente chama de sinal de Murphy. É outro indicativo forte de que a vesícula está bem inflamada. E aí a gente pede os exames laboratoriais e ultrassom, suficiente para comprovar uma colecistite aguda. Comprovado, tem que ir para o centro cirúrgico de urgência. Por quê? Por que tem que ir de urgência para o centro cirúrgico? Porque tem a possibilidade de formação de pus dentro da cavidade abdominal por conta da colecistite aguda e tem uma possibilidade de piora do quadro clínico. As células de defesa não vão ser suficientes para combater essa infecção, essa inflamação e podem cair na corrente sanguínea, levando o paciente a ter uma infecção generalizada. E isso piora o quadro clínico dele e pode levar ele até o óbito. Então, a gente acaba conduzindo o paciente para o centro cirúrgico. Antigamente tinha-se uma ideia de que poderia tratar inicialmente isso tudo só com antibiótico na veia e jejum e esperar a infecção melhorar e em 3 meses operar o paciente. Por que a gente prefere não fazer isso hoje? Porque os estudos mostram que o índice de complicação fazendo isso é muito maior do que se operar na urgência. Então, a gente prefere operar na urgência, tá certo? A segunda coisa que eu falei com vocês é pancreatite aguda. O que seria pancreatite aguda? Classicamente é uma inflamação do pâncreas. E por que é uma inflamação do pâncreas? Acontece a inflamação do pâncreas nesse sentido. As pedrinhas estão todas aqui em cima na vesícula e os canaizinhos da bile estão saindo aqui para chegar lá no intestino. Antes de chegar no intestino, esses canaizinhos passam pelo pâncreas. E passando pelo pâncreas, eles podem
machucar esse pâncreas, gerando a pancreatite aguda. E qual que é o principal sintoma que sente quando se tem pancreatite aguda? Uma dor bem aqui perto do estômago, parecendo com a dor do refluxo. Mas é uma dor bem mais forte, é uma dor aguda que não melhora com nada e que piora principalmente quando se come. Tá? Essa dor ela pode ficar aqui ou ir para as costas, ou ir para o lado direito, ou ir para o lado esquerdo. E aí o paciente chega com essa dor no pronto-socorro. A pancreatite aguda ela pode ser de diversas causas: alcoólica, medicamentosa e pedra na vesícula. São esses três principais motivos. E com isso a gente já começa a investigação do porquê da pancreatite. Chegamos ao consenso que é por conta de pedra na vesícula, interna-se o paciente, jejum e hidratação. Por que jejum e hidratação? O pâncreas é um órgão que tem todas as enzimas necessárias para a digestão de tudo que a gente tem no intestino. E quando ele é machucado, a gente precisa deixar ele em repouso para ele poder cicatrizar. É igual um machucadinho que tem na mão, na pele, a gente não pode ficar mexendo muito até que ele cicatrize. Tá? E qual que é o principal sinal de que o pâncreas está bem e já está cicatrizado? Não ter dor na barriga. É o primeiro sinal. A gente tem alguns outros sinais indiretos. Na verdade, não são nem sinais. A gente avalia os exames. Se a gente tem amilase e lipase abaixo de 300, por exemplo, a gente já considera que o pâncreas está num processo de cicatrização certo. Tá? E só aí a gente libera a dieta de novo para o paciente. Que aí pode deixar o pâncreas funcionar normalmente. Tá certo? Isso aí é a segunda complicação que pode ter. E a terceira é a coledoclitise. O que é coledoclitise? A vesícula está aqui, os ductozinhos dos canais da bile estão aqui, para deixar escoar a bile para dentro do intestino e digerir a gordura. O que pode acontecer? Sai uma pedrinha daqui e entope o canalzinho aqui. Entupiu esse canal, vai acumular bile, acumular bile, acumular bile, acumular bile, até que ela não tem espaço para sair mais. Para onde que ela volta? Volta para o fígado, onde ela foi produzida. E o fígado tem muito vaso sanguíneo, extremamente cheios de vasinhos sanguíneos. E essa bile acaba extravasando para esses vasos sanguíneos e ganha corrente sanguínea do corpo inteiro. Muitos pacientes, quando isso acontece, eles têm o que a gente chama de icterícia, que é o amarelão. A gente começa a perceber que o branco do olho fica amarelo e a pele também fica amarela. E aí a gente já suspeita de fato que tem alguma coisa errada ali no canalzinho da bile. Alguns exames no pronto-socorro são tranquilos de serem feitos, uma ressonância magnética do abdômen, ou então até mesmo no ultrassom a gente já percebe. E aí o que precisa ser feito? Internar o paciente, deixar em jejum, e a gente pede algo que chama-se CPRE. O que é CPRE? É uma endoscopia especial que chega lá nesse canalzinho e tira essa pedrinha. E aí o que a gente tem que fazer? Operar a vesícula em seguida. Por quê? Porque a chance disso acontecer novamente aumenta a cada recorrência. Então a gente tem que tirar logo a vesícula para que impeça isso de acontecer de novo e gerar tudo isso. E por que é perigoso a bile voltar para a corrente sanguínea? Não é só porque a gente fica com a pele amarela, mas também porque a bile ela é tóxica na corrente sanguínea e pode carregar bactérias para a corrente sanguínea e levar o paciente a ter uma sepse, a ter uma infecção generalizada, tá certo? É por isso que a gente precisa operar a vesícula quando tem coledoclitise também, logo depois de tirar essa pedrinha. E por que a gente opera também o paciente depois que ele se cura da pancreatite na mesma internação? Mesmo motivo, porque a probabilidade de sair uma nova pedrinha lá de cima, descer o canalzinho da bile e machucar o pâncreas é grande e aumenta a cada recorrência, tá certo? Essas são as 3 complicações da pedra na vesícula. E por isso, voltando lá atrás, que a gente acaba operando todo o paciente que a gente descobre que tem pedra na vesícula, mesmo sem sintoma algum. Por quê? Porque o paciente corre o risco de ter essas 3 complicações que eu expliquei para vocês, tá? Para evitar que essas complicações aconteçam, a gente tenha que operar o paciente em vigência de urgência, que é muito pior para o doente, a gente vai operar ele de forma tranquila, passando por avaliações cardiológicas se necessário, pela avaliação do neurologista, do anestesista, desculpem, e operando com calma,
sem pressa, sem pensar, sem esperar que o paciente piore a qualquer momento. No estado de urgência, a gente tem que correr com a cirurgia, porque o paciente pode piorar a qualquer momento. No estado eletivo, que o paciente tem pouco sintoma, ou tem sintoma, ou até mesmo não tem sintoma, a gente consegue operar a vesícula mais tranquilamente. Outra coisa importantíssima por que a gente opera antes de que aconteça alguma complicação? Porque os pacientes em quadro de colecistite aguda, pós-pancreatite aguda e pós-coledoclitise, a vesícula fica com a parede mais espessada, mais dura, mais grudada na parede do fígado. E isso dificulta, na hora das pinças, da gente pegar. Isso dificulta o procedimento cirúrgico e acaba tendo que arrancar até uma casquinha do fígado por trás para poder conduzir a cirurgia. Tá? Isso torna a cirurgia mais difícil e mais demorada. E hoje a gente opera todos os pacientes por videolaparoscopia, de forma minimamente invasiva. A gente dificilmente vai abrir a barriga do paciente com um corte grande embaixo da costela. A gente sempre, hoje, preza por operar de forma minimamente invasiva, porque é melhor para o paciente, ele se recupera mais rápido e tem menos dor. Só que, nessas urgências, a cirurgia pode se tornar tão difícil que a gente precisa abrir esse corte imenso do lado da costela. E aí é pior para recuperar para o paciente, vai sentir mais dor, vai ter mais tempo de internação. Então, se você tem pedra na vesícula, não espere entrar em urgência, não espere inflamar, não espere ficar amarelo e nem espere ter uma pancreatite para operar. Procure seu cirurgião, vá atrás do cirurgião e opere o quanto antes. O ideal, se tem pedra na vesícula, é se operar de forma eletiva. É mais fácil, a cirurgia dura menos tempo, a recuperação é geralmente num único dia só e vai embora para casa no dia seguinte, tá certo? Falei hoje foi um pouquinho rápido, um pouquinho sobre a vesícula biliar e é isso aí, gente. Pedra na vesícula? Tem pedra na vesícula? Precisa operar, tá ok? Gostou do vídeo? Me siga no Instagram, me siga no Facebook, no YouTube, curta, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você queira que ajude, tá certo? E te aguardo no próximo vídeo, tá certo? Compartilhe aí com todo mundo que essa informação é super importante, tá ok? Obrigado pela atenção e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!